Então vamos lá, pessoal. Como eu havia dito, iniciaremos conceituando o investidor. Essa informação, apesar de parecer óbvia, ela é importante alinhar junto com o que existe de informação disponível na rede de computadores, muito ruído, muita informação que não é confiável, e nós estamos aqui justamente para empoderar o investidor, torná-lo independente, saber os conceitos, legislação aplicável para a melhor tomada de decisão dos seus investimentos. Nesse contexto, o investidor é aquele agente econômico, aquela pessoa, digamos assim, em que a receita dele é superior às despesas. Então, receita supera despesas. O investidor se comporta assim. Quando as despesas superam as receitas, nós temos um perfil deficitário, um agente econômico deficitário, um devedor e não um investidor. O investidor tem que ter cuidado com essa primeira questão na vida econômica dele, que é organizar as contas do seu dia a dia, de sua casa, e trabalhar para que não acabe o mês antes de acabar o salário. Um dos primeiros passos do investidor na sua jornada é saber eleger com propriedade os seus conselheiros, ou seja, aqueles profissionais que vão prover informações úteis para a sua tomada de decisão. Nesse sentido, é muito importante saber se o profissional está devidamente regulamentado, regularizado, credenciado perante as autoridades assim constituídas ou legalmente constituídas no Brasil. Nesse quesito, eu aproveito para me apresentar. Anderson Salles, tenho graduação em matemática, especialização em gestão fiscal e planejamento tributário e algumas certificações. No mercado financeiro, assim como também em alguns outros mercados, como de TI, mais importante do que o nível superior do profissional, às vezes, é o nível de certificação específica para atuação naquela área. Então, nós temos no Brasil duas grandes associações, certo? Autorreguladoras do mercado, que são a ANBIMA, Associação Nacional do Mercado Financeiro de Capitais. Essa associação ela congrega basicamente as empresas, tá? E ela, entre outras funções, ela tenta educar as pessoas, os investidores, os agentes econômicos. Ela tenta padronizar conduta ética, então ela regulamenta a conduta ética dos profissionais e normatizar distribuição de produtos, de fundos de investimento, atuação da rede de distribuição, como bancos e corretoras. Enfim, é hoje a maior associação no mercado financeiro brasileiro. No sentido de educar e de capacitar os profissionais, ela emite algumas certificações que podem ser checadas no seu site, certo? Então, todo o material complementar dessa instrução está disponível no ambiente do Hotmart. Vocês vão acessar os links e poder conferir por conta própria, tá? Então, acessando aqui o site da ANBIMA, no rol dos profissionais credenciados, área do profissional, tá? O link está aqui em ambima.com.br, área do profissional. É só clicar lá. E aqui você, com alguma informação, como o nome ou o CPF do profissional, você pode checar se ele tem as credenciais ou quais credenciais ele tem para poder atuar no mercado financeiro. Então vamos aqui colocar, já tenho o meu CPF para agilizar o processo. Então, buscando, aparece lá o nome do profissional, Anderson Augusto Silva Salles, e as certificações que ele detém, ok? No caso aqui, a gente possui as certificações CPA, Série 10, Série 20, e a CEA, uma certificação muito importante, dita de especialista de investimento. Então, o profissional que detém essa certificação é considerado perante a ANBIMA um especialista em investimentos. Além disso, é obrigatório a seguir código de conduta e os normativos emitidos pela associação. Além dessa certificação, nós temos uma outra certificação que é de analista de investimentos. Então não existem muitos analistas no Brasil, é uma certificação mais restrita, com um maior rigor para ser obtida, certo? Então você tem também o site para consultar e lá você vai verificar na supervisão que você tem no Brasil pouco mais de 800 profissionais credenciados, tá? 800 analistas credenciados, entre os quais, vamos procurar aqui, o Anderson Augusto Silva Salles, tá bom? Então é importante saber disso. Essa certificação de analista é importante
no tocante à análise e recomendação de produtos de investimento, sobretudo ações, fundos imobiliários, fundos de investimento. Então, o que a gente vê muito na internet é palpiteiros, pessoas dando dica, faça isso, faça aquilo, e essas pessoas não têm, primeiro, a capacidade técnica comprovada, que é o que se obtém ao passar nos exames para certificação, e nem compromisso ético na medida em que, para exercer esse tipo de atividade, é necessário assinar o Código de Conduta Ética da associação e seguir aquelas condutas como quarentena, como colocar o interesse do investidor sempre em primeiro lugar, etc. Além disso, você pode consultar no próprio site da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários no Brasil. Você pode ir lá consultar os profissionais cadastrados. O link está aí, é um hall de sistemas. Você consulta aqui não só profissionais, mas fundos de investimento, empresas, corretoras, está todo mundo cadastrado aqui. Essa é a autoridade, digamos assim, máxima no tocante a mercado de capitais no Brasil. Então você vem aqui, digita o nome do profissional, já está aqui para facilitar a nossa vida. Digita o código para comprovar que você não é robô, né, que é uma pessoa, e bota para consultar. Opa, já tinha inspirado. Vamos de novo. 9296. Então aqui saiu. Pronto. Anderson Augusto Silva Salles, consultor de valores imobiliários, tá? No site da PMEC consta a credencial como analista e aqui na CVM aparece a credencial de consultor. O consultor, nós vamos falar mais adiante, mas é aquele profissional que assessora, que acompanha para e passo o investidor ao longo da sua jornada, fazendo recomendações, auxiliando na montagem da carteira, entre outras atividades. Tá ok? Dito isto, nós vamos seguir com o nosso curso. Então, quem é investidor? Investidor, por mais óbvio que possa parecer, é aquela pessoa, tá, em que no final de um período, um exercício, mês, semestre, ano, as suas receitas, as suas entradas de recurso superou as despesas. E aí, quando ele tem uma sobra, nós dizemos que ele é um agente econômico superavitário, certo? Ele conseguiu pagar todas as suas obrigações, as suas contas e ainda assim sobrou recurso. Essa pessoa, assim denominada investidor, tem também um bom problema, que é o que fazer, que é saber o que fazer com esse recurso que sobrou. Na outra ponta, nós temos a pessoa em que as despesas superam as receitas. Esta pessoa, esse agente econômico é considerado deficitário, ele é devedor. E o problema que ele tem que resolver no momento é equalizar essa balança, que ele pode fazer basicamente de duas formas. Ele pode aumentar as receitas ou ele pode reduzir as despesas. Pode ainda fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sempre planejando com o horizonte nos objetivos que ele quer atingir ao longo da vida dele, certo? Com relação aos investidores, nós temos praticamente três subtipos de investidores. Temos o investidor propriamente dito, que é aquele que foca mais no longo prazo, tá ok? Então quando ele compra uma ação de uma empresa, por exemplo, ele se torna sócio dessa empresa, ele foca nos lucros, nos resultados, ele quer manter uma parceria, digamos assim, de longo prazo com aquela empresa em que ele se associou. Então, basicamente, ele não se assusta com oscilações de curto e curtíssimo prazo, porque ele está focado lá mais na frente, em acumular patrimônio, em fazer renda para a aposentadoria. Já o especulador, ele age diferente. O foco dele é no curto prazo. Ele não foca os fundamentos da empresa, não foca os fundamentos do ativo onde ele investiu o dinheiro dele, mas sim no preço. Então, se está barato, ele compra, se está caro, ele vende, não importa o valor intrínseco daquele ativo, daquela ação, daquela cota de fundo de investimento, tá certo? E temos também, por outro lado, o arbitrador. O arbitrador, ele age em diferentes praças. Então, o que ele procura no mercado? Ele procura distorções de preço. Ativos sempre considerados como commodities, ou seja, em que a qualidade desse ativo não é o mais importante, e sim o tipo. Vamos dar um exemplo aqui de uma feira livre. Porque não se enganem, a Bolsa de Valores, pessoal, nada mais é que uma grande feira livre, onde se negocia o quê? Dinheiro, capital,
tá ok? Mas para fins pedagógicos, vamos imaginar uma feira livre em que o tomate custa R$ 3,00 o quilo. Em outra praça, em outra feira, de repente em outro local da cidade ou em outra cidade, o mesmo tomate, considerado aí como uma commodity, e aí você, nesse caso, a gente não vai interferir em tamanho, em qualidade, apenas o fato de ser tomate bom para consumo, digamos assim. Então, nessa outra feira, o tomate está sendo vendido a R$ 5,00 o quilo. Há uma distorção clara de preço, porque tomate é tomate. Vai virar salada, vai virar ketchup, é tomate. Então, o que o arbitrador faz? Ele busca essas distorções para comprar na praça onde está mais barato e vender na praça onde está mais caro, certo? Parece simples, mas também envolve alguns riscos, porque a depender do volume que ele opere, ele pode estar interferindo nos preços do mercado, naquela famosa lei da oferta e da procura. Então, assim age o arbitrador. É muito comum o arbitrador nas tesourarias dos grandes bancos. Elas fazem arbitragem cambial, procuram distorções em cotações de moeda, dólar real, dólar euro, real euro e etc. E assim eles agem rapidamente e ganhando nessas distorções. Enfim, tanto o investidor como o especulador quanto o arbitrador, os três são práticas legítimas dentro do mercado. Por quê? Porque essas práticas respeitam a lei da oferta e da procura. Isso é o mais importante, pessoal. Respeitar a oferta e a procura. E aí por que os países democráticos, ou ditos democráticos, têm mercados de capitais mais desenvolvidos? Porque são países que, por regra, eles respeitam as liberdades de escolha dos seus cidadãos, dos indivíduos que ali moram ou nasceram, e essa liberdade traduz a lei da oferta e da procura, é traduzida ali. E o preço nada mais vai refletir isso, esse equilíbrio. O preço é praticado quando se encontra um comprador e um vendedor que concordam ambos em pagar por aquele preço em relação àquele ativo naquele tempo, tá ok? O que não é possível de haver, o que não é admitido, o que é considerado trapaça, é o insider trading ou front running. Essas duas práticas no Brasil são tipificadas com crime e assim em todos os outros países em que existe uma democracia, existe um Estado democrático de direito, tá? Então o insider, o que ele faz? Ele é um agente de dentro da empresa, se a gente pensar em ações, ou ele é um agente com informações privilegiadas, se a gente pensar em termos de governo. E ele utiliza essas informações para lucrar indevidamente no mercado. Ele não pode fazer isso. Ele tem que respeitar quarentenas, existem prazos legais parecidos com aqueles que eu falei no início, no tocante à profissão de analista de valores imobiliários. Então, o insider ele não respeita essa quarentena, ele tem acesso a uma informação relevante, como uma mudança na legislação antes de ser publicada, como no tocante à empresa, uma operação de grande vulto, como uma fusão, uma aquisição entre marcas grandes, e ele se antecipa, tentando lucrar com essa informação. O front-running, ele não está dentro da empresa, ele não está dentro do governo, mas ele é basicamente um operador das corretoras, que recebe as ordens, dos clientes, e assim que recebe essas ordens, ele, sabendo que a depender do tamanho, a ordem vai influenciar, vai impactar os preços do mercado, ele se antecipa e faz operações para si próprio antes de fazer para o investidor que deu a ordem. E aí ele tenta lucrar com esse ganho temporal aí mínimo, tá? Na legislação do Brasil, vamos olhar aqui como é que é tratado essa prática. Então, a Lei 6385 de 76 dispõe sobre o mercado de valores imobiliários e cria a CVM, que é a autoridade máxima no Brasil do mercado de capitais. Se a gente pesquisar aqui sobre informação privilegiada, pronto, nós chegamos ao artigo 27D. Utilizar informação relevante de que tenha conhecimento, ainda não divulgado ao mercado, que seja capaz de propiciar para si ou para outrem vantagem indevida, mediante negociação em nome próprio ou de terceiros de valores imobiliários. Essa prática
ela culmina, tá, numa reclusão de 1 a 5 anos e multa de até 3 vezes o montante da vantagem obtida em decorrência desse crime, certo? No Brasil odierno, nós já vimos isso acontecer algumas vezes. Recentemente, no governo do então presidente Temer, um áudio vazado numa conversa não republicana, digamos assim, entre o presidente e um empresário, impactou sobremaneira os mercados, tá? Conhecido como Joesley Day, tá? Em comparação ao evento de Watergate, lá nos Estados Unidos, aquela crise que culminou com a saída do presidente Nixon. Então, o empresário envolvido, o Joesley Batista, ele se antecipou à divulgação na imprensa, porque ele sabia, ele provocou esse fato atípico, e comprou dólares, porque uma tendência natural era o aumento do câmbio, né, do dólar, a apreciação do dólar perante o real, e também se desfez de boa parte de suas ações da empresa para depois recomprá-las mais barato na frente. Enfim, foi condenado aí pela justiça por essa prática fraudulenta, por essa trapaça no mercado. Tudo bem? Voltando. Agora vamos tratar das categorias de investidores, certo? Então nós temos uma instrução da Comissão de Valores Imobiliários, a 554, que fala justamente sobre as categorias, investidores profissionais, qualificados e os investidores, digamos, comuns. Tá? E por que isso é importante? A gente vai descobrir aqui. A importância de tratar de diferente maneira investidores de diferente porte. É muito importante, pessoal, o guarda-chuva do órgão regulador, tá certo? Uma das funções dos normativos, da regulação, é proteger o investidor. Então, fujam de qualquer promessa de ganho rápido, ganho futuro. Isso não há essa prática, essa publicidade agressiva, não há respaldo na legislação. Ninguém pode prever o futuro. O mercado é feito de expectativas. E expectativas podem ou não podem ser confirmadas. Até o mais seguro dos investimentos corre risco. E é importante que o investidor saiba quais os riscos que ele está correndo para depois não amargar prejuízos. E é nesse sentido que o agente regulador, a CVM, a própria Bolsa de Valores, através da BSM, que é a Supervisão de Mercado, eles próprios normatizam e fiscalizam aí os agentes econômicos. Pois bem, a CVM 554 trata aqui de quem é o investidor profissional. Então, ele vem aqui no artigo 9º elencando aí os vários tipos. Então, podemos citar aqui instituições financeiras, companhias seguradoras, sociedades de capitalização, entidades de previdência, pessoas naturais ou jurídicas, pessoas físicas ou jurídicas que tenham total de investimento financeiro igual ou superior a 10 milhões de reais e que adicionalmente ateste por escrito essa condição. Fundos de investimento, clubes de investimento, profissionais como agentes autônomos, administradores de carteira, analistas e consultores de valores imobiliários. Qual que é a intenção do regulador aqui? É proteger, tá? Então, se entende que essas pessoas conhecem o mercado, têm maiores condições de aferir o risco a que estão sendo submetidas. E ao se declarar investidores profissionais perante as corretoras de valores ou os bancos, etc., eles estão assumindo o risco de investir o seu capital, o seu dinheiro, em investimentos mais arriscados, sujeitos a perdas substanciais, em alguns casos até perdas superiores ao seu patrimônio. Então, é muito importante entender essa distinção, o que se busca. Então, a busca basicamente é essa, é proteger, tá ok? Já os investidores qualificados são todos os investidores profissionais e mais pessoas naturais ou jurídicas que possuam mais de R$1 milhão em investimentos financeiros, tá? Não em patrimônio lá de forma abrangente lá no imposto de renda, mas sim em investimento financeiro, em dinheiro disponível para investimento, para adquirir produtos de investimento. Certo? Então, além de ter o capital, a pessoa deve atestar por escrito isso. E aí, pessoas físicas que foram aprovadas nessas certificações que nós mencionamos lá no início, algumas dessas certificações, tá? Clubes de investimento, etc.
Então, investidores qualificados, investidores profissionais. Essas duas categorias se distinguem dos investidores ordinários, que são, digamos assim, o grande público em geral, o varejo, tá? Então, investidores profissionais e qualificados, eles estão mais no ramo do atacado. E por N questões, conhecimento, capacidade financeira, equipe de profissionais que o assessoram, né? Por essas e outras funções, eles estão autorizados pela autoridade assim constituída no país a investir, a aportar dinheiro em ativos de maior risco. Tá ok? Voltando para o nosso curso, nós temos aí os profissionais de investimento, ou seja, quem são os profissionais que podem estar assessorando esses investidores ao longo da sua trajetória. E isso é muito importante, sobretudo para nós entendermos o papel de cada um e entender também algumas tentativas irregulares de ultrapassar esses limites autorizados pela legislação. Tá? Então, no caso do Brasil, você tem um sistema eminentemente bancarizado e que se destaca por questões aí N, históricas e etc., os gerentes de banco e suas equipes. O que a gente precisa saber dos gerentes de banco? Eles são vendedores, certo? Eles compõem a rede de distribuição e eles só são autorizados a vender produtos de uma única bandeira, que é a bandeira a qual eles representam. Os interesses do gerente de banco, pessoal, não estão necessariamente alinhados com os interesses do investidor. O investidor não paga diretamente o gerente do banco. Quem paga o gerente do banco é o banco. E aí, nessa lógica de remuneração, pode haver, e na verdade há com uma certa frequência, o oferecimento, o sugestionamento de produtos que não estão alinhados ao perfil do investidor. Tá ok? Então é importante a gente entender os limites de atuação dele. Fora os gerentes de banco, nós temos os agentes autônomos de investimento, uma categoria nova que veio aí praticamente junto com as fintechs, com a evolução das fintechs, e no caso do Brasil, a XP sendo a maior corretora de valores imobiliários, e um dos motivos do crescimento dela foi calcado nessa atividade de agente autônomo. Para a XP foi uma prática muito interessante, porque reduziu o custo. O agente autônomo, como o próprio nome diz, não é funcionário, não é empregado. Tá? Com a estrutura de fintech, você não precisa ter custo de agência. Então, um dos segredos aí do Guilherme Benchimol, que é um dos fundadores da XP, no sucesso do empreendimento dele, foi essa estrutura enxuta e a figura desse profissional, desse agente autônomo. O que nós temos a dizer sobre ele? Eles também são vendedores. Agora, eles são vendedores multibandeira, diferentemente dos gerentes de banco, que só oferecem produtos de uma única bandeira. Então, basicamente, eles não podem fazer análise para o cliente, eles não podem dar consultoria personalizada, eles não podem fazer gestão de ativos de terceiro, porque o papel deles é vender. E vender, a gente tem que dizer com clareza para o investidor, é a atividade principal do sistema capitalista. Só existe capitalismo porque existem vendedores e compradores, certo? Agora, os vendedores, eles são ótimos vendedores e péssimos consultores, péssimos conselheiros, naquela linha de que os interesses não estão necessariamente alinhados. E é importante aí a gente entender o papel de cada um no mercado e saber o que esperar dessas pessoas, desses profissionais. Seguindo aí aos profissionais que podem estar acompanhando os investidores, nós temos o analista financeiro, que no Brasil ele é denominado pela legislação de analista de valores imobiliários. Esse profissional ele faz análise de empresas, análise de setores, precifica ações, analisa fundos de investimento, precifica cotas. Então faz todo esse trabalho, que pode ser independente, como é o que fazemos aqui na Climb, ou seja, totalmente desconectado da rede de distribuição e totalmente, ao mesmo tempo, alinhado aos interesses do investidor, ou ele pode estar dentro de uma estrutura de corretora, onde aí a independência dele fica um pouco questionada, na medida em que ele é remunerado pela corretora. Então, fica a dúvida, ou paira aí uma zona cinzenta, até que ponto as recomendações dele refletem os melhores interesses do investidor e até que ponto não vão refletir interesses de distribuição
da corretora, de vender determinada cota de fundo de investimento, ou de vender determinada ação de empresa em que a corretora tem alguma participação, etc. Tá ok? Seguindo nessa linha, nós temos o planejador financeiro pessoal. Essa nomenclatura é muito extraída do cenário americano, né? No Brasil, na verdade, a autoridade, a CVM, ela denominou a prestação de serviço como consultor de valores imobiliários, certo? E é uma prática mais independente, certo? Em relação ao investidor. Então, quando o investidor contrata um planejador financeiro ou um consultor de valores imobiliários, esse profissional deve estar alinhado a entregar ao investidor um plano de investimentos alinhado ao seu perfil de risco, ao seu objetivo, horizonte, reserva de emergência. Então, ele vai fazer uma análise completa do investidor e entregar um plano de investimento e que o investidor vai executando, ao mesmo tempo que o planejador, o consultor, vai auxiliando essa execução para a melhor forma para o investidor. Tá, ok? Alguns modelos no Brasil de prestação desse serviço, é importante dizer, é importante o investidor saber, conhecer para poder escolher o que fica melhor para si. Então, algumas práticas no Brasil adotam um modelo fiduciário, que é um modelo misto, em que o profissional é remunerado pelo investidor e parcialmente ele recebe um rebate dos produtos que ele recomenda. Não há problema nisso, tá? Desde que o profissional informe categoricamente o investidor dessa remuneração que ele recebe extraordinária, fora a remuneração do investidor, tá ok? Existem aqueles consultores e planejadores financeiros totalmente independentes, que são unicamente remunerados pelo investidor. A gente chama de fee only, apenas taxa. E aí nesse formato, a gente entende que um alinhamento de interesses é mais forte, é mais denso do que da outra. Mas ambas as práticas são práticas adotadas no mundo, tá? O modelo independente é mais ligado ao mercado americano e o modelo fiduciário, em que é um modelo misto de remuneração, é mais uma praxe lá da Inglaterra e da Europa em geral. Fora esses profissionais, há o gestor de recursos, que aqui na nossa CVM ele é chamado como administrador de valores mobiliários, tá? Então esse profissional geralmente ele trabalha num contexto de fundos de investimento, mas pode estar eventualmente prestando esse serviço de forma personalizada para o investidor. Qual a diferença do gestor para o planejador ou para o consultor? É que o gestor ele recebe uma procuração do investidor e ele toma decisões de investimento em nome do investidor. Já no caso do planejador e do consultor, quem executa o plano é o próprio investidor e o consultor vai ali assessorando, dando suporte a essa execução. E, claro, ao longo do processo de consultoria, o profissional vai emitindo relatórios de evolução da carteira, vai fazendo ajustes de acordo com também necessidades do próprio cliente investidor. Dito isto, tá? Nós praticamente abordamos aí todos os profissionais ou os principais profissionais que estão aí no mercado para para acompanhar o investidor ao longo de sua jornada. Cabe a cada um entender, se conhecer, entender o seu próprio perfil e fazer a escolha do profissional mais adequado para te acompanhar nessa jornada. Tá ok? E assim encerramos o primeiro capítulo do módulo básico.